Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo gratuito no nosso canal Sinapses Treinamentos. Hoje será sobre PNL, um dos primeiros vídeos que nós faremos sobre programação neurolinguística. Vamos falar de pressupostos na programação neurolinguística, ok? Vamos falar desses 13 pressupostos que são necessários para que você comece o estudo de PNL. Vamos falar das origens e um pouco da proposta da PNL, a PNL que vem dos anos 60. Não vamos entrar em história, não vamos entrar hoje sobre os criadores, vamos deixar isso para outro vídeo, ok? Vamos hoje fazer reflexões sobre esses pressupostos e o início do estudo de PNL, assim como nós fizemos com coaching, que nós temos falado sobre coaching e suas ferramentas. Hoje vamos começar a falar de PNL para você entender se você precisa ou não fazer um curso de PNL, se você precisa ou não de uma certificação de PNL e como ela pode atuar na sua vida, o que ela pode fazer diferente na sua vida, Nós somos da Sinapses Treinamentos, meu nome é Carlos Menezes, sou engenheiro da computação e coach em negócios e também conheço muito bem programação neurolinguística desde os anos 80. Eu sou praticante de PNL, pratico na minha vida, no meu dia a dia, que é o que eles chamam em inglês de practitioner, practitioner em PNL, certo? Vou dar uma citação aqui de Albert Einstein que é muito interessante. Computadores são rápidos, precisos e estúpidos. Humanos são lentos, imprecisos e brilhantes. Juntos eles são mais poderosos que se pode imaginar. Albert Einstein. Vamos para uma pequena introdução de PNL. Vou dar uma visão geral para vocês, o que nós vamos ver nos próximos dias. Esses são os pressupostos, certo? Todos estes. E a nossa pequena introdução está aqui. Depois nós vamos fazer vídeos mais detalhados. Esse é só o início, ok? Vamos lá então. PNL, o início. Tudo começa nos Estados Unidos na década de 70, quando Richard Bandler e John Grinder, impressionados com os resultados de alguns terapeutas da época, resolveram modelar o que pessoas de sucesso faziam para que obtivessem resultados tão extraordinários e de maneira tão eficaz. Esses dois são os pais da PNL, certo? Eles eram de áreas distintas, um era linguista e o outro seria hoje analista ou programador de dados, certo? E eles viram que algumas pessoas na época faziam coisas extraordinárias, alguns terapeutas, e eles modelaram esses terapeutas para conseguir que outras pessoas... O que é modelar? Esses terapeutas tinham 20, 30 anos de experiência. O que John Grinder e Richard Bandler fizeram? Modelar o que é preciso para ter o mesmo resultado que esses. A, B, C, D, E, F. Ótimo. Aí, essas características eles passaram para outros terapeutas que conseguiram os mesmos resultados. Não foi necessário 20, 30 anos de experiência para chegar no mesmo resultado. Modelar, grosso modo, é isso. Modelar é o termo usado em PNL para copiar a estrutura, ações e reações, comportamentos, crenças, etc., do que alguém faz de maneira excelente. É literalmente fazer a mesma coisa para obter o mesmo resultado. Ok? Aqui tem mais uma definição de PNL. Programação. Como você organiza suas ideias e ações para gerar resultados. Neuro. Como sua mente processa os acontecimentos através dos seus órgãos dos sentidos, que são os 5. Comportamentos está entre programação e neuro. Linguística. Como você usa sua linguagem e como ela afeta você e outras pessoas, que está ligada à linguística neuro com os conceitos e a linguística e programação através da comunicação. Continuando, temos um outro conceito de PNL aqui que eu achei interessante, porque aqui, o que é PNL? É um conjunto de técnicas de linguagem que facilita o entendimento do mundo ao nosso redor, permitindo que percebamos o que vemos, que ouçamos, o que escutamos e o que sentimos
o que tocamos. Né? Conceito muito bom de PNL. Continuando, como a nossa mente funciona? Isso é só um resumo, tá, galera? Só para vocês terem a noção de como a PNL entende. A PNL, ela é uma caixa de ferramentas, onde os terapeutas buscam ali as ferramentas para utilizarem no seu dia a dia, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, seja um dentista, seja um hipnólogo, ou pessoas que fazem o curso como para serem practitioner, né? Praticar PNL na sua vida. Vamos nos reter aqui ao quadro, mas outros vídeos virão e irão esclarecer mais ainda sobre a PNL, ok? Todos nós, quando nascemos, a criança ela aprende por abstração. Ela vai observando, vendo os pais falarem, vendo os irmãos mais velhos andarem ou não, e ela vai aprendendo por abstração através de eventos. Então, os eventos entram e participam da sua vida através, vamos pular aqui, dos seus 5 sentidos: tato, visão, olfato, ou paladar, olfato e audição. Voltando. E quando você vai absorvendo todas essas experiências na sua vida, você vai montando o seu mapa do que é o mundo, como você enxerga o mundo, certo? E existem filtros, você vai criando filtros. Por exemplo, nós temos 3 maneiras de filtrar: ou generaliza, ou elimina, ou distorce. Generalização, eliminação e distorção, certo? Porque se a gente não generalizasse, já imaginou se você fizesse uma conversa com outra pessoa e você fosse contar uma história que você foi a um determinado lugar, que você, por exemplo, teve que ir ao médico e foi tratar e tal. Se você não generalizasse, fui no hospital, falei com um médico, a doença é tal. Se você fosse contar exatamente como aconteceu, se você não eliminasse nada, né? Você contasse, fui no hospital, blá, 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 com o médico tal, você é tal, não sei o que, e a doença tal, o problema é esse, não sei o que, ia ser conversas enfadonhas e muito longas. Então a gente generaliza, certo? E generaliza para a nossa memória poder armazenar tudo, essas informações, e nós vamos criando através desses eventos nossas crenças, valores e instintos, certo? Ok. Nossos pensamentos são representações internas do que você pensa. Quando nós falamos, externalizamos o que nós pensamos, nós já generalizamos, ou eliminamos, ou distorcemos. Nós nunca falamos na íntegra exatamente o que está dentro de nós, porque seria muito para se falar, seria muito para se colocar para fora, ok? Os estados emocionais vêm das informações que nós recebemos. Se você foi ensinado, certo? Que quando você perde um ente querido, você tem que chorar, você tem que sofrer por meses, um luto longo e doloroso, você vai fazer isso porque você foi ensinado assim. Outras pessoas, a família tem um luto menor, eles aprenderam que tem que tocar a vida, que tem que entender que a vida é assim. Então, estados emocionais, você que cria os seus estados emocionais. Você que alimenta a tristeza ou a alegria, é você que determina se você está triste ou alegre. Não existe tristeza, existe um estado emocional que se forma, que você criou. E em outros vídeos nós vamos falar mais com profundidade sobre isso. Tá? Vamos falar aqui dos níveis neurológicos? Ok, vamos começar por baixo. Tá? O ambiente, né? As barreiras, as fronteiras. Qual a pergunta para o ambiente? Quando e onde? Você tem diversos ambientes na sua vida, sua casa, no seu trabalho, na casa da namorada, na casa do amigo, na rua, no ônibus. São os ambientes onde você anda e as suas fronteiras, certo? E nesses ambientes você vai ter comportamentos. Esse nível neurológico do comportamento. O quê? Qual comportamento? Né? Em qual local, certo? Você vai ter comportamento. E qual ambiente? Quais comportamentos? Você pode se sentir bem, se sentir à vontade na casa dos seus pais. Você pode se sentir mal, não se sentir tão à vontade
a casa da namorada porque sua sogra não gosta de você. Isso é só um exemplo. Subir nos níveis neurológicos, as estratégias ou capacidade. Como você faz isso? Como você monta essa estratégia e essa capacidade? Subindo ainda mais, crenças e valores, que são as suas justificativas para o mapa que você montou da sua vida. E eu acredito que pessoas não mudam. Desde pequeno eu aprendi que pessoas não mudam, pessoas são o que são e você tem que aprender como elas são e viver com elas assim. Relacionamentos, geralmente a gente ouve isso de todo mundo, do padre, do pastor, do psicólogo, não, pessoas não mudam, você tem que abrir mão disso, abrir mão daquilo, né? E isso é uma crença. Tem muitas outras crenças que nós temos na nossa vida, né? Então é a justificativa. Por quê? Subindo ainda, você tem uma missão na sua vida, que é onde está a sua identidade. Missão pode ser muitas coisas, mas nós temos uma missão: é, ter filhos, casar, ter um bom emprego, se divertir, viver. Todo mundo tem uma missão e isso faz parte da identidade, certo? Se me perguntarem, Carlos, quem é você? Eu vou falar, eu sou o Carlos, sou engenheiro da computação, tenho 49 anos, eu gosto de jogar voleibol e eu tenho duas filhas lindas. Ok, Carlos, mas se eu tirar o voleibol da sua vida, tirar que você é engenheiro da computação, continua sendo você? Sim, eu continuo sendo o Carlos. Se eu tirar suas filhas, agora você não tem mais filhas e você é mais jovem, continua sendo você? Sim, continua. Quem nós somos é muito mais do que nós fazemos, de ser engenheiro ou jogar vôlei, do que nós temos, ter uma casa, ter filhos. Nossa identidade é muito mais ampla do que essa pequena janela que nós dissemos para as pessoas de quem nós somos. Ok? Então, essa foi a parte dos níveis neurológicos. Falamos um pouco como nós montamos a mente humana, que através dos eventos nós vamos formando e através desses filtros nós abastecemos nossa memória com crenças, valores e instintos, né? E os pensamentos vão se criando. Vamos entrar então nos níveis neurológicos. Níveis neurológicos. Aqui. Hoje vamos falar somente de alguns. Ok. Primeiro pressuposto na programação neurolinguística. As pessoas respondem à sua experiência e não à realidade em si. Já ouviu falar? É comum você ver as pessoas falando, né? Não, mas a minha experiência diz que é assim. Eu acredito que tem que plantar em época tal e que a lua tem que estar alinhada em tal posição, minguante, lua cheia para crescer. Né? A experiência dela ensinou isso para ela, mesmo que seja experiência errônea, que a lua não afeta as plantações. Tá? Se quiser, pode conferir na internet e faça uma pesquisa. Mas a experiência sempre sobrepuja a realidade, o que realmente está acontecendo. Tá? Não sabemos o que é realidade. Você sabe o que é realidade para você, mas a realidade pode ser muito diferente para o outro. Nossos sentidos, nossas crenças e nossa experiência passada nos dão um mapa do mundo a partir do qual podemos operar. Mas o mapa jamais pode ser inteiramente preciso, caso contrário, seria igual ao terreno que abrange. O mapa é aquele que você formou desde pequeno, que você vai criando suas crenças, suas experiências, e você tem um mapa para entender o mundo. Isso é tal coisa, isso é outra coisa, e você tem isso como verdade para você, mas isso não é a realidade. Quantas vezes na vida você tinha uma ideia muito certa sobre uma coisa e descobriu que não era nada daquilo? Não conhecemos o território, portanto, para nós o mapa é o território. Nós achamos que aquela é a nossa verdade. Alguns mapas são melhores do que outros para nos orientar pelo caminho. Navegamos pela vida como um navio em mar revolto, desde que o mapa nos aponte os principais perigos, estaremos bem. Né?
Quando os mapas são falhos, corremos perigo de encalhar. A PNL é a arte de mudar esses mapas para que tenhamos maior habilidade de ação. Aqui está a grande jogada. Com a programação neurolinguística, o mapa que você tinha, vou dar um exemplo. O exemplo atrás que eu dei, que as pessoas têm as crenças, não, ninguém muda, as pessoas são o que são. Pois a PNL diz ao contrário, qualquer pessoa pode mudar qualquer comportamento da sua vida, porque a sua mente é programável. Então, se você quer mudar, se você não quer ser, por exemplo, uma pessoa pessimista, se você não quer ser uma pessoa que procrastina mais, se você não quer ser o cara que fica para trás, você pode mudar isso com a programação neurolinguística, virar a chave e ser uma pessoa que é otimista, que é uma pessoa que é proativa. A PNL te dá as ferramentas que você pode fazer isso, ok? Então, esse primeiro pressuposto, as pessoas respondem à sua experiência e não à realidade em si. Eu vou pular do 1 para o 7, que nós vamos falar só desses dois hoje, porque o 7º fala desse conceito de mapa, que é muito importante para nós entendermos os demais, tá? Aqui está. O mapa não é o território. Estamos falando lá no primeiro que o mapa não é o território. Por quê? Porque o mapa foi você que criou. E nós não somos especialistas em tudo. E nós não temos vivências para ter vivido tudo. Mas mesmo assim temos opiniões formadas sobre tudo. A PNL vai te mostrar como mudar a opinião, como alterar as crenças. Já ouviu falar de crença limitante? Por exemplo, voltando ao exemplo anterior, as pessoas não mudam. Eu não mudo. Eu não aprendo isso. Você está criando uma crença e dando valor, dizendo que não consegue. Não, consegue. Você consegue virar a chave na sua mente com as ferramentas da PNL e com todos os recursos internos que você tem, você vai promover essa mudança. As pessoas respondem às suas percepções de realidade. Todas as pessoas têm seu próprio mapa de mundo. Nenhum mapa de alguém é mais real ou verdadeiro que o mapa do outro, porque é somente a visão de uma pessoa. O significado da nossa comunicação é a resposta que obtém de alguém, independentemente da nossa intenção. O significado de que você comunicou a outra pessoa, você pode ter pensado, eu passei a mensagem correta, é ABC, mas o resultado é o que ela entendeu e o que ela levou para ela. E você tem que entender que o mapa dela é diferente. Os mapas mais efetivos e ecológicos são aqueles que dispõem de um número amplo e rico de escolhas, sem com isso significar ser os mais reais ou exatos. Quanto mais escolha você tem, quanto mais flexível você terá uma vida mais rica, uma vida mais tranquila, porque você precisa de escolhas, você não pode se ater a uma escolha. Todos nós possuímos ou potencialmente possuímos todos os recursos que necessitamos para agir de forma eficaz. Está tudo dentro de nós. Se você quer mudar a sua cabeça, quer alterar essa programação que você fez através da criação dos seus pais, do ambiente que você viveu, do comportamento de outras pessoas, tudo isso pode ser mudado e alterado. E na programação neurolinguística, nos próximos vídeos, com técnicas que nós vamos ensinar, você vai poder fazer isso muito rapidamente e muito efetivamente. A mudança resulta da ampliação ou enriquecimento do mapa de mundo de uma pessoa pela utilização de um recurso apropriado ou ativação de um recurso potencial para um contexto particular. Ou seja, as técnicas que eu acabei de comentar, você vai utilizar e vai conseguir mudar a sua vida. E encerrando, como já referimos, um mapa é a realidade subjetiva na qual nós, como seres humanos, criamos, damos significados, sentimos as emoções apropriadas e geramos os comportamentos e a comunicação em resposta ao mundo exterior. Mas essa realidade subjetiva, pessoal, é apenas um modelo, um mapa representativo do mundo exterior, embora não seja a realidade exterior, da mesma forma que o mapa rodoviário não é a estrada que representa. Bom, pessoal, hoje nós falamos de dois pressupostos da PNL. O mapa não é o território, que vai servir de base para nós entendermos os demais. E o primeiro, as pessoas respondem à sua experiência e não à realidade em si. Você vai ficar pensando, quando nós terminarmos esse vídeo como exercício, essas duas coisas. Eu dou mais valor à minha experiência
ou a realidade mesmo como a coisa é? Você vai pensar em exemplos para isso e coloca aqui, posta aqui no nosso canal, né? O que é realidade mesmo, mas a sua experiência diz o contrário. E sobre o mapa, não é o território, sobre as pessoas terem experiências diferentes. Eu até lembrei de uma história, agora eu vou contar para exemplificar bem isso. O Marcos, ele tem 8 anos de idade, ele vai se apresentar na escola, fazer uma apresentação de um trabalho. E ele começa a falar e ele está nervoso. E estando nervoso, ele começa a dar uma pigarreada, começa a engasgar. E os amiguinhos sorriem muito dele. Sorriem, passou, mas aí ele termina. E ele se sente muito mal quando ele se sente e pensa, realmente eu não dou para isso. Esse negócio de apresentar trabalho, não, isso é um horror, eu fui mal. E durante toda a vida, esse garoto procurou alimentar essa crença. Eu não sou bom em falar em público, eu não consigo falar em público. E isso atrapalhou a vida dele na carreira, porque a carreira que ele seguiu, que era de médico, ele precisa ir em congresso às vezes, ele precisa falar das suas pesquisas, ele tem muita dificuldade, porque ele alimentou essa crença de que ele não é bom nisso, que as pessoas não gostaram. No mesmo dia, a sua coleguinha Mariana fez uma apresentação e ela tinha a mesma idade, 8 anos, e ela falava muito, e ela sorria, e ela se mexia, e a garotada riu mais dela do que riu do seu coleguinha. Riu muito. Só que Mariana, ao invés de encarar aquilo como algo ruim, como ela alimentou o mapa dela? Ela, nossa, eu me dou muito bem falando, todo mundo gosta, todo mundo sorri. Isso foi uma coisa que marcou a vida dela e ela cresceu a vida entendendo assim. E ela se tornou uma grande apresentadora de TV e cresceu muito, porque ela encarou de uma maneira diferente. Se nós olharmos os mapas, aconteceu a mesma coisa com os dois sofreram. Na verdade, os amiguinhos sorriram deles, acharam engraçado. Agora, como eles enxergaram aqui, como eles alimentaram os seus mapas, é que foi diferente. A PNL vai mudar o mapa, vai aumentar o seu mapa, vai te dar outras estradas. Programação neurolinguística. Ok? Ok. Então, nos próximos vídeos, nós vamos continuar falando de outros pressupostos, né? É um assunto interessantíssimo. Eu adoro PNL, acho que ela é muito útil nos dias de hoje. A PNL é utilizada em vendas, PNL é utilizada em gestão de conflitos, PNL é utilizada nas igrejas não vou entrar nesse assunto não. E nós vamos fazer outros vídeos e vamos falar de técnicas, como você utilizar isso na sua vida, ok? Eu sou da Sinapsis Treinamentos, meu nome é Carlos Menezes e é um prazer estar fazendo esses vídeos para vocês. Então, se você gostou do nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo com seus amigos e assine o nosso canal, ok? Até mais!